Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 49. Bons estudos! Olá, sabe que eu estava aqui dando uma olhada no noticiário da economia e estava pensando, hoje em dia, todo brasileiro entende um pouco de economia, não é? Também depois de tanta inflação, tantas crises, tantos planos econômicos, a gente acaba entendendo alguma coisa de economia. Mas sabe, na República Velha não era nada disso. Naquela época, muito pouca gente se tocava do que estava acontecendo na nossa economia. E é isso o que você vai conferir na nossa teleaula de história de hoje. Você vai ver que na República Velha, quase toda a nossa economia girava em torno do café. Vai ver também como foi que naquela época começou a industrialização do Brasil. Quer dizer, no Brasil da virada do século, a base da economia era o café. A produção do café chegou a dobrar num período de apenas 5 anos. E como não havia mais escravidão nas fazendas, quem é que trabalhava na produção do café? Na maioria das vezes, eram os imigrantes. Ô Vicente, fala. Me diz uma coisa, como era o trabalho do imigrante nas lavouras de café, hein? O imigrante trabalhava como um escravo, viu, Gil? Mas espera aí, o imigrante não veio ao Brasil justamente para substituir o trabalho escravo pelo trabalho assalariado? Veio, claro que veio. O problema é que os fazendeiros do Brasil não perderam o costume com muita facilidade, não. E tratavam o imigrante como escravo. Bom, pelo jeito, então, não era fácil ser imigrante nos primeiros anos da República aqui no Brasil, hein? Ah, mas não era mesmo, viu? E olha que tinha muito imigrante, viu, Gil? É mesmo? Pra você ter uma ideia, nos 10 primeiros anos de República, vieram mais de 1 milhão de imigrantes aqui pro Brasil. Eu aposto que a maioria veio aqui para São Paulo trabalhar na lavoura de café, não é não? Isso mesmo, mas o pior é que justamente nessa época começou a aumentar a produção, começou a faltar, grana. O capitalismo ganhou força mesmo em São Paulo com o crescimento das lavouras cafeeiras. Tanto é que a força econômica de São Paulo começou com os lucros do café. Esse centro financeiro da cidade, onde nós estamos agora, é um fruto da economia cafeeira daquela época. Os lucros do café vinham parar nesses bancos, que investiam o dinheiro em empreendimentos imobiliários e industriais. Acontece que o aumento da produção brasileira naquela época acabou aumentando a oferta de café no mercado internacional. E o aumento da oferta sempre acaba provocando uma queda de preços. Para uma economia baseada no café, a queda de preços do produto poderia ser fatal se o governo não tivesse interferido na economia. Para tentar manter a nossa exportação de café, o governo resolveu desvalorizar a moeda. A desvalorização torna o produto nacional mais barato quando vendido para o exterior, mas torna o produto importado mais caro. Claro que isso beneficiou os cafeicultores, que puderam manter os lucros com a exportação do café. Mas não foi uma solução muito duradoura. Bom, a situação não durou porque o Brasil ficou ainda mais endividado com as desvalorizações da moeda. Tanto é que o presidente Campos Salles, que governou o Brasil entre 1898 e 1902, adotou um programa econômico bem rígido para tentar equilibrar as contas do governo. Ele conseguiu um empréstimo de 10 milhões de libras, tirou moeda de circulação e valorizou a moeda brasileira de novo. Agora, o presidente seguinte, o presidente Rodrigues Alves, que governou o Brasil entre 1902 e 1906, encontrou uma situação ainda pior. Porque com a revalorização da moeda nacional, o preço do café continuou caindo cada vez mais. Até que os maiores produtores, os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, resolveram reorganizar a política cafeeira. A nova política cafeeira foi decidida na cidade de Taubaté, estado de São Paulo, no ano de 1906, quando foi assinado o Convênio de Taubaté. Esse convênio tomava as seguintes decisões: pedir a intervenção do governo no mercado de café, obter empréstimo para que os estados produtores pudessem comprar e estocar os excedentes de café. Além disso, os estados queriam evitar a valorização da moeda nacional, assim como queriam evitar uma nova superprodução de café. Acontece que os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro acabaram não assumindo as decisões tomadas no Convênio de Taubaté. Então,
o governo de São Paulo resolveu agir sozinho. No ano seguinte, 1907, ele pegou dinheiro emprestado no exterior para comprar 8 milhões de sacas de café só para fazer estoque. Vicente, você já pensou? Olha, comprar 8 milhões de sacas para deixar tudo isso guardado, estocadinho, bonitinho? É, mas foi com medidas como essa que o governo conseguiu fazer com que o preço do café subisse novamente. Ó, para você ter uma ideia, em 1908, o governo federal emprestou mais dinheiro para que o estado de São Paulo pudesse interferir no mercado cafeeiro, comprando e estocando produto. Bom, com isso então, com essa medida, o preço do café aumentou, subiu? Ah, sem dúvida. Começou a subir já em 1909 e continuou subindo até 1912. Ah, então o governo ajudou a equilibrar os preços aí, a manter os preços do café equilibrados, não foi não? Ah, ajudou. Olha, a partir dessa época, a política cafeeira passou a ser uma questão nacional, entendeu? Sei. O governo passou a interferir no mercado para equilibrar o preço do produto. Então, Vicente, olha, se o governo precisasse desvalorizar a moeda em função do café, ele faria isso? É, o setor cafeeiro nessa época tinha muita força no governo federal. Agora, nem por isso o governo deixava de se preocupar com o equilíbrio das contas públicas, né? Ah, quer dizer que nem tudo era café para o governo federal, não é? É, exatamente. Agora, você tem que lembrar que nessa época o Brasil também era um grande exportador de cacau, de borracha. É, mas espera aí, olha, tanto o cacau quanto a borracha estavam em crise, hein? Pois é, estava entrando em declínio, mas você tem que lembrar também que no início do século o Brasil também estava deixando de ser um país exclusivamente agrário. Na região sudeste estava começando a haver um grande crescimento industrial e urbano. O século XX começou com uma grande euforia mundial. Grandes transformações estavam em marcha. Era a chegada da modernidade, que se apoiava no progresso industrial e se refletia no comportamento das pessoas. De repente, o homem se viu dono de um poder tecnológico fantástico. O automóvel, o avião, o telefone, a energia elétrica e o cinema entraram no cotidiano da humanidade a partir do novo século. E no meio de todas essas mudanças, o Brasil também se transformava rapidamente. Bom, para você ter uma ideia do peso dessas transformações, veja só o que aconteceu com o Rio de Janeiro. Em poucos anos, banqueiros, comerciantes passaram a investir na indústria. E a cidade ganha fábricas de tecidos, fábricas de bebidas, moinhos, sem falar nas pequenas oficinas que produziam calçados, por exemplo. Em São Paulo, a industrialização vinha com tudo. Os lucros do café eram investidos em novas indústrias. E com os empregos gerados pelo crescimento, a população da cidade triplicou em apenas 10 anos. Quer dizer, o mercado consumidor de São Paulo também crescia, assim como avançava pelo interior do estado através das ferrovias. Os trens que traziam os imigrantes do Porto de Santos para a capital e para o interior paulista viviam lotados. Para você ter uma ideia do que o imigrante representou para a força de trabalho paulista no final do século, anote esse número. Em 1893, por exemplo, 70% dos operários da indústria paulista eram estrangeiros. Ô Vicente, quase todo mundo era estrangeiro aqui em São Paulo no começo do século, hein? Ah, era. Inclusive falavam que nessa época a língua que mais se falava em São Paulo era o italiano. Tal a quantidade de imigrantes que tinham, trabalhando na indústria, trabalhando na lavoura de café, entendeu? E me diz uma coisa, eles eram donos ou eram empregados, hein? As duas coisas. As duas coisas? É, Como as duas assim? coisas. Na verdade, os imigrantes eles estavam nas duas pontas da indústria, como proprietários e como operários, entendeu? E quais eram os principais produtos da indústria paulista, hein? Ah, eram os chamados bens de consumo não duráveis. Era tecido, comida, enfim, essas coisas que abastecem o mercado interno, entendeu? Sei. Quer dizer então que quando começou a Primeira Guerra, isso era 1914, o Brasil tinha uma produção industrial razoável, não tinha? A Primeira Guerra Mundial, que começa em 1914, também faz com que a indústria brasileira cresça bastante. Isso porque o conflito abala as exportações europeias, diminuindo a concorrência externa ao produto nacional. Pelo menos até o fim da guerra, em 1918, a indústria brasileira seria beneficiada pelas dificuldades do quadro internacional. E depois da guerra, começa então a diversificação da indústria brasileira. Na década de 1920, é criada a primeira siderúrgica do país. Foi então que começou a chamada indústria de base nacional. A indústria de base deixa o Brasil menos dependente do produto externo e garante um crescimento econômico ainda maior nos anos seguintes. Ô Vicente, Oi. o governo protegeu o café
para garantir a rentabilidade do negócio, tá certo? Tá certíssimo. Agora, ele fez a mesma coisa com a indústria? Rapaz, aí você me pegou, viu? Sabe por quê? Tem alguns historiadores que dizem que o governo não se preocupava com a indústria. Agora, tem outros que acreditam que, na verdade, a desvalorização da moeda servia como incentivo à indústria, entendeu? Então... Quer dizer, na verdade, o governo não tinha uma política de incentivo à indústria, né? Isso Ele é. estava mais preocupado com a exportação dos produtos agrícolas. Sem dúvida, como nós vimos na teleaula de hoje. E por falar em teleaula, está na hora da nossa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na nossa teleaula de história de hoje, a gente estudou alguns aspectos da economia brasileira no início deste século. A gente viu como a economia brasileira girava em torno da produção de café. Vimos como a oscilação do preço do café levou o governo a desvalorizar a nossa moeda. Vimos como o governo defendia os preços do produto, comprando e armazenando café. Vimos também como foi que, nesse contexto econômico, surgiram as primeiras indústrias brasileiras e o impacto que elas tiveram na urbanização das nossas cidades. Então, deu para ter uma ideia de como o Rei Café interferiu na economia brasileira do início desse século? Pois é, agora você já sabe, é pegar o livro e estudar para fixar tudo que você aprendeu hoje. Na próxima teleaula, você fica sabendo a continuação dessa história. A gente vai estudar um pouco mais o desenvolvimento da sociedade industrial brasileira. Bons estudos e até a próxima!